Olá amigos, sou o professor Jusilândio Souza e estou de volta aqui com vocês com mais um tema aqui pela Escola do Concurseiro no nosso curso de Conhecimentos Bancários. Estamos na aula 4, na verdade não é só um tema, são dois temas, tá? Nós vamos trabalhar com Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que era para ser visto na aula anterior, mas a gente quis encerrar em 30 minutos para a aula não ficar muito grande, para não te cansar. E Sistema de Pagamentos Brasileiros, tá bom? O SPB. Ok, mas antes da gente trabalhar com esses dois temas, a gente vai ver uma questãozinha acerca de CVM, né? Pra gente ver como é que o concurso cobra isso aí. Como as provas cobram todo esse conteúdo que a gente viu sobre a CVM. Vamos lá? Banco do Brasil, SESGRAN-Rio 2015. Obviamente, uma questão sozinha não vai cobrar todo o conteúdo, óbvio, né? Mas é para você perceber aquilo que mais cai, né? A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é um órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais no Brasil. Na verdade, não é um órgão, é uma entidade mesmo. Eu sempre faço essa ressalva para que os alunos que estão me assistindo, que conhecem direito administrativo, sabem muito bem que lá um órgão é considerado despersonalizado, ok? Então, na verdade, a CVM é uma entidade mesmo, uma instituição, uma autarquia que está lá pronta para poder regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Mas tudo bem, as questões, como se trata de conhecimentos bancários, as questões trocam isso aí, não tem problema. É um órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais no Brasil, sendo, letra A, subordinada ao Banco Central do Brasil? A CVM seria subordinada ao Banco Central do Brasil? E aí? Dê uma pausa e tente resolver sozinho. Vou respirar fundo para a gente continuar. Ok, imagine que você tenha dado uma pausa, tentado resolver e agora você apertou o play e nós vamos corrigir juntos. Obviamente a letra A é descabida, né? A CVM ela não é subordinada ao Banco Central do Brasil. Letra B, subordinada ao Banco do Brasil, muito menos, né? Banco do Brasil é um operador do sistema. Subordinada à Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, de forma alguma, né? Muito pelo contrário. A Bovespa é que tem que se reportar à CVM, muitas vezes. A Bovespa é que tem que seguir regras, normas, ditames da CVM. Inclusive pode ser interrompida, o seu funcionamento pode ser interrompido caso a CVM perceba alguma irregularidade e queira naquele momento proteger o mercado. Se lembra? Então, letras A, B e C são descabidas. Letra D, independente do poder público. E aí, seria a CVM independente do poder público? Não, ainda não. Ela é vinculada ao poder público. O Banco Central do Brasil, né? Já falamos aqui uma questão, muitos economistas acham que o Banco Central do Brasil deveria ser independente do poder público, mas também não é. É uma autarquia de caráter especial, mas não é independente do poder público. Também a CVM não é independente do poder público. Por quê? Por que ela não é independente? Porque, letra E, ela é vinculada ao Poder Executivo, ao Ministério da Fazenda. Então, se você marcou a letra E, parabéns, a letra E é a resposta certa, tá bom? Vamos em frente. Agora sim a gente realmente começa a aula 4, né? E começa falando sobre Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. O que é o Conselho de Recursos? Nós vimos aqui, lá em CVM, na aula anterior, que a CVM ela regula, ela supervisiona o mercado de valores mobiliários. Então, auditores, sociedades anônimas de capital aberto, as próprias bolsas de valores, ok? Esse pessoal, essas empresas e essas pessoas físicas, ou seja, esses agentes econômicos, eles estão de alguma forma dependendo de normas, seguindo normas da CVM e sob a fiscalização da CVM. Então, quando eles descumprem normas da CVM, podem ser punidos. Nós vimos aqui a lista de punição que a CVM pode impor a todos os agentes econômicos que descumprem suas regras, suas normas. Tudo bem? Mas e aí? Eu disse a vocês também que esses agentes econômicos podem recorrer de uma condenação feita pela CVM.
Mas recorrem a quem? Ó, eles podem recorrer em primeira instância à própria CVM, ou seja, pedir que a CVM reconsidere sua decisão. E em segunda e última instância, eles podem recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Mas você verifica aqui que não é apenas a CVM, tá? O Conselho de Recursos, esse grupo de autoridades que compõem o Conselho de Recursos, eles vão julgar recursos impetrados por agentes econômicos que se sentem injustiçados porque sofreram penalidades, não apenas da CVM, mas do Banco Central do Brasil e do COAF, ok? O que é o COAF? O COAF ele fiscaliza a questão da lavagem de dinheiro. Ele fiscaliza se as pessoas, se os agentes econômicos estão cumprindo com as determinações da lei que combate o crime de lavagem de dinheiro, ok? Então, quem se sentir injustiçado devido às penalidades, por exemplo, uma multa, alguém sofreu uma multa por parte do Banco Central, pode recorrer ao Conselho de Recursos. O Conselho de Recursos vai julgar. Então, numa primeira instância, podem recorrer ao próprio Banco Central, que poderá reconsiderar ou não. Numa segunda instância, eles recolhem ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e o Conselho de Recursos vai se reunir e decidir se aceita ou não aquela apelação ali, ok? Bom, essas entidades fiscalizam, punem, tá aqui de vermelho, tá vendo? Punem. A instituição ou o cidadão que se sentir culpado, que se sentir injustiçado, né, podem recorrer ao Conselho de Recursos. E como é que funciona esse Conselho de Recursos? Olha o solzinho aparecendo aqui. Isso quer dizer que temos novidades nesse assunto. Mas novidade mesmo. Isso é tão importante que o aluno verá aqui que está de vermelho, tá vendo? A gente coloca de vermelho mostrando que houve mudança. Então, atenção, se o seu livro estiver desatualizado, se alguma apostila que você esteja utilizando aí estiver desatualizada, pegue e atualize agora, porque são mudanças que foram feitas neste ano de 2016. Então, vamos lá? Bom, o Conselho de Recursos ele é um órgão de deliberação coletiva de segundo grau. Possui 16 conselheiros, 16 porque são 8 suplentes e 8 são titulares. Então 8 atuam e 8 ficam na suplência caso seja necessário. Tudo bem? Olha a mudança. Mandato de 3 anos. Houve uma alteração do prazo aí do mandato. Eu não vou nem falar do mandato anterior para que você não mentalize o erro, para que você realmente se concentre no que é agora, no que é atualmente. Então, atualmente, o mandato é de 3 anos. Cada um desses conselheiros ele tem um mandato de 3 anos. E esse mandato pode ser renovado por 2 vezes. Olha que interessante, né? Antigamente você tinha uma única recondução, você tem agora 2 reconduções. Então, o mesmo conselheiro ele pode ficar até 9 anos compondo o Conselho de Recursos, ok? Porque ele fica 3 anos, pode renovar por mais 2 vezes. Participação de procuradores da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, além dos conselheiros, o Conselho de Recursos ele também terá procuradores que são pessoas que conhecem a área jurídica, né? E que, portanto, poderão assessorar o Conselho de Recursos, assessorar esses conselheiros nas tomadas de decisões, para ver se está tudo dentro e conforme a lei, ok? Súmulas sobre assuntos recorrentes, é outra novidade interessante, tá? O Conselho de Recursos agora, bom, dando uma pausazinha para você entender, estamos falando do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é um conselho, um grupo de autoridades que se reúnem para tomar decisões e decidirem se aceitam ou não recursos que agentes econômicos impetram contra decisões da CVM, do COAF, do Banco Central. Tudo bem? Ok. Bom, foi decidido com o novo regulamento, agora em 2016, foi decidido que esse conselho ele pode criar súmulas. O que são súmulas? O
que são súmulas? São resumos, são sínteses, né, enunciados que resumem, que sintetizam decisões recorrentes deste conselho. Professor, não entendi nada. Vou te explicar. De repente, tem que ser no mínimo 5 vezes, né? De repente, o Conselho de Recursos já julgou o mesmo conteúdo por mais de 5 vezes. Então, está sempre julgando o mesmo conteúdo. Quando isso acontece, pelo menos 5 vezes, o que acontece? Este conselho, ele pode decidir criar uma súmula para que os próximos recursos de temas parecidos, de temas equivalentes, não precise mais passar por todo um processo de julgamento, porque já está sumulado. Ou seja, já que é uma decisão que já foi tomada 5 vezes ou mais por esse conselho, não é preciso mais sentar e discutir isso aí. Inclusive, se estiver sumulado, se a decisão estiver sumulada, o presidente do Conselho de Recursos, ele pode tomar a decisão sozinho. Olha aqui, hipótese de decisão monocrática. Outra novidade, olha o solzinho aí. Outra novidade agora em 2016. Então, o presidente do Conselho de Recursos, se ele estiver diante de um recurso, de um pedido, que na verdade já foi sumulado, cuja decisão sobre aquilo já foi sacramentada por 5 vezes ou mais por parte do Conselho de Recursos, né? Ou seja, nas reuniões ordinárias em que os conselheiros se reuniram e tomaram decisões já por 5 vezes ou mais acerca daquilo, e já está numa súmula, esse presidente pode tomar a decisão sozinho, ok? Pode tomar a decisão sozinho. Vamos lá. Mais uma vez aqui, vamos falar sobre a composição do Conselho de Recursos. E nós falamos para vocês, eu falei para vocês que são 16 conselheiros, 8 titulares e 8 são suplentes. Quem indicam esses conselheiros? Okay? Quem indica? Bom, 8 desses conselheiros são indicados pelo governo, por instituições do governo, tá? E essas instituições indicam os titulares. Ministério da Fazenda indica 4, né? 2 titulares e 2 suplentes. Titulares e suplentes também. Que eu quase ia fazendo confusão, porque você tem entidades também privadas, a gente vai ver aqui, entidades privadas que indicam também conselheiros. Em verdade, metade dos conselheiros são indicados pelas entidades públicas e a outra metade pelas entidades privadas. Nós temos então os conselheiros indicados por entidades oficiais são esses aqui. Então, o Ministério da Fazenda ele pode indicar 4 conselheiros, 2 titulares e 2 suplentes. Sempre a metade é de suplentes, né? Comissão de Valores Imobiliários indica 2, um titular e um suplente. Banco Central também indica 2. Esta parte aqui é bem cobrada, tá? Então, não é que você deva memorizar isso aqui, não há necessidade de memorização. Mas você tem que entender que Ministério da Fazenda, que inclusive é quem indica o presidente, né? O presidente do conselho tem que ser um dos titulares aqui do Ministério da Fazenda. Então, indica 4. 2 titulares, né? Sempre metade, 2 titulares e 2 suplentes, o Ministério da Fazenda. E é quem indica o presidente. Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que a gente estudou aqui, indica 2. O Banco Central também indica 2. Então, sempre um suplente e um titular. Aqui você vê que teremos 8 indicados, né? 8 indicados. Faltam mais 8, são 16. Então, os demais serão todos indicados por entidades privadas. Então, temos aqui as entidades que vão indicar o membro titular, entidades que vão indicar o membro suplente. Entidades que indicam membro titular: a FEBRABAN, a ANBIMA, a ANCOR e a ABRASCA. Isso aqui estará no material em PDF que você vai receber. A escola do concurseiro vai passar para você o material em PDF e você terá essas tabelas aqui, tudo bem? Não precisa você se preocupar com isso agora não. Quero apenas que você se lembre da tabela anterior. A anterior você não pode deixar de se lembrar, porque essa aqui realmente tem caído em provas de concurso. Essa tabela aqui, ela praticamente não cai em concurso público.
o nome das instituições não cai. Tá? Pelo menos até agora não caiu. Obviamente, daqui para frente poderá cair. Você deve apenas se atentar às principais instituições, como Febraban, Ambima, ok? E as principais particulares estão aqui, são as que indicam o membro titular. Febraban, Ambima, Ancor e Abrasca. As demais, as outras 4, indicam membro suplente. Né? A OCB, a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, a ABAC, a AMEC e a Ibracon. Depois você dá uma olhadinha no seu material em PDF, não precisa você memorizar isso aí, mas eu peço a você que visite o site de cada uma dessas instituições, vai no Google aí, pesquise, e dê uma lida sobre elas, tá? Para você saber com o que elas trabalham, tal, etc., para facilitar a sua mente se lembrar disso na hora da prova, caso a prova venha cobrar uma questão sobre isso aqui. Aí vai ser um mero decoreba, como dizem, né? Não acredito que vão fazer isso, mas se fizer, você estará preparado. Tudo bem? Conselho de Recursos, Administração. Processo de escolha do presidente e do vice. Já disse para vocês que o presidente será um membro do Ministério da Fazenda, um membro do Ministério da Fazenda, um membro da indicação do Ministério da Fazenda. E o vice será um membro das entidades particulares, das entidades privadas que a gente viu aqui. Tudo bem? A nomeação é sempre feita pelo Ministério da Fazenda, ou seja, é o ministro da Fazenda que vai fazer essa nomeação, ok? Mas a indicação em lista tríplice, ok? É feita pelas entidades privadas. Então veja bem, tirando o Banco Central do Brasil, que indica 2, CVM que indica 2, e o Ministério da Fazenda que também indicam 2, ou os demais membros, aqueles que são indicados pelas entidades privadas, eles são indicados em lista tríplice. Como assim, professor? Cada uma dessas instituições indica 3. E aí o Ministério da Fazenda vai escolher um. Então a Febraban vai indicar 3, a Ambima indica 3, a Ancor 3, a Abrasca 3, a OCB 3 e assim por diante. Tudo bem? Mas a nomeação é sempre feita pelo Ministério da Fazenda. O Conselho de Recursos ele está vinculado, na verdade, ao Ministério da Fazenda. E ele tem o suporte do Banco Central do Brasil, do Ministério da Fazenda e da CVM. Olha uma outra novidade aqui. O regulamento anterior dizia que esse suporte era feito pelo Banco Central do Brasil, ok? E dizia assim, subsidiariamente pela CVM. Era assim que o regulamento anterior dizia, né? O Conselho de Recursos terá o suporte técnico do Banco Central do Brasil e subsidiariamente, né, esse apoio será feito pela CVM. A palavra subsidiariamente saiu e agora o regulamento é claro, o novo regulamento do Conselho de Recursos diz o seguinte, que o suporte será feito pelo Banco Central do Brasil, pelo Ministério da Fazenda e pela CVM. Então os 3 juntos estarão trabalhando para dar esse suporte técnico ao Conselho de Recursos, essas autoridades que julgam esses recursos. Tudo bem? Para finalizar, a legislação aplicada, Lei 9.069, né, é uma lei bem antiga, esse Conselho de Recursos é antigo, porém, atenção, como a organização desse Conselho de Recursos, a lei autoriza o Poder Executivo a, através de decretos, reorganizar esse Conselho de Recursos, esse Conselho sofreu diversas alterações, você vai ver aí no material em PDF, diversas alterações ao longo do tempo. É por isso que você precisa ficar atento a isso aí, tá? E daí a ideia e a necessidade de você fazer um curso como esse aqui da Escola do Concurseiro, um curso realmente atualizado, um curso que se preocupa em atualizar o conteúdo, ok? Novo regulamento eu já falei para vocês, o decreto mais recente é o decreto 8652 deste ano de 2016, deste ano que está acabando. Ok. Muito bem, agora sim a gente pode definir, e essa definição é uma novidade, não que não existisse uma definição, mas o novo regulamento traz uma definição mais completa do que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E o que é esse Conselho de Recursos? Órgão colegiado, eu já disse, quando diz colegiado significa o quê? Que a decisão é através de voto, autoridades votam para tomar a decisão. Órgão colegiado integrante da estrutura básica
do Ministério da Fazenda. Tem por finalidade o julgamento administrativo, em segunda e última instância, dos recursos de sua competência com base em critérios técnicos, buscando o bom funcionamento do sistema financeiro, de suas instituições e mercados e do sistema de pagamentos brasileiro. Sistema de pagamento brasileiro a gente vai estudar aqui, né? E a gente vai estudar agora, né? Sistema de pagamento brasileiro a gente estuda agora. Você viu que nesta aula número 4, a gente está estudando dois conteúdos importantes. A gente está estudando o Conselho de Recursos e agora o Sistema de Pagamento Brasileiro. O que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, professor? O que é o Sistema de Pagamento? Sistema de Pagamento Brasileiro, pessoal, eu escolhi esse aqui para você ter atenção total aqui a mim, tá? Sistema de Pagamento Brasileiro. Veja bem, você sabe que hoje nós temos a informatização. E o Banco Central do Brasil, ele informatizou esse... Para não ficar essa tela azul, vamos deixar o conteúdo, né? Ele informatizou essa troca de arquivos, de informações, essa contabilização entre as instituições financeiras e as instituições de apoio. Como assim, professor? O que é um sistema de pagamento? O que é um sistema de pagamento? Ele é um conjunto, né? O sistema é sempre assim. Lembra quando eu defini sistema financeiro? Ele é um conjunto de normas, regras, programas de computador, ok? Que são gerenciados pelo Banco Central do Brasil para favorecer a transferência de valores, de débitos, de créditos entre as instituições financeiras, ok? E as demais que são autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar. Então, para que serve? Qual o objetivo e as vantagens de um sistema de pagamento? Permitir e facilitar, faltou um R aqui, né? As transferências de recursos entre os agentes econômicos, que eu acabei de dizer. Buscar o aperfeiçoamento dos instrumentos de pagamento disponíveis. Professor, como assim? A gente vai ver aqui o exemplo da TED, que retrata muito isso aí. Objetivos e vantagens. Objetivo é segurança, agilidade e confiabilidade. Exemplos: papel moeda, cheque, cartões de débito e de crédito e as transferências eletrônicas. Então, o sistema de pagamento, ele envolve tudo isso aí. O que é pagamento, sistema de pagamento? É justamente um sistema, um sistema é justamente um grupo de coisas, de procedimentos, de normas, que juntos vão funcionar harmonicamente para alcançar um objetivo. O objetivo já vimos, permitir a transferência de recursos entre os agentes econômicos, ok? E nós falamos aqui sobre meios de pagamento, o dinheiro, o cheque, a TED, o DOC, né? A gente vai falar de novo sobre DOC e TED, mas o cartões de débito, cartões de crédito, tudo isso aí é meio de pagamento. Então o sistema de pagamentos, ele engloba todo esse conjunto de coisas e de regras e de programas de computador, como é ultimamente. O novo SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro, a partir do ano 2002, tivemos o novo SPB. Aí que veio a criação da TED. Professor, por que o senhor está insistindo tanto na questão da TED? Lá em Conselho Monetário Nacional, nós vimos que uma das atribuições do Conselho Monetário Nacional é promover o aperfeiçoamento dos meios de pagamento, lembra? E aí eu falei para você que um dos meios de pagamento que o Conselho Monetário permitiu o aperfeiçoamento foi a TED, Transferência Eletrônica Disponível, ok? E a TED, que vai ser estudada de forma mais aprofundada aqui, a TED, ela foi criada justamente junto ao chamado Novo Sistema de Pagamento Brasileiro. E a TED, aproveitando aí o avanço tecnológico, a TED ela permite a transferência de dinheiro de uma conta em um banco para outra conta num banco diferente. Ela permite que isso seja feito no mesmo dia, ou seja, em D+0. D+0 no mesmo dia. Se fosse D+1, seria no dia seguinte. É o caso do DOC. Ok? Temos uma novidade em TED, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Está aqui o valor limite, daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Por enquanto, entenda.
Uso do Sistema de Transferência de Reserva, o STR, Sistema de Transferência de Reservas. O que é o STR, professor? É um programa de computador, um software, um programa de computador que é administrado pelo Banco Central do Brasil. Aí nesse programa você tem as contas de reserva e contas de liquidação. A gente vai falar aqui daqui a pouco. Cada instituição financeira, principalmente os bancos, possui uma conta de reserva no Banco Central. Assim como você tem uma conta em um banco, uma poupança, tal, para guardar o seu dinheirinho, cada banco, cada instituição financeira tem uma conta no Banco Central. Algumas delas são obrigadas a ter a conta de reserva, outras são obrigadas a ter a conta de liquidação. Falaremos daqui a pouco sobre isso, tá? Bom, no caso da TED, as transferências são irreversíveis. Irreversíveis. O que é uma transferência irreversível? Exatamente. Aquela transferência que você não pode reverter, não pode mais cancelar. Então a TED, uma vez que ela foi emitida, ela não pode mais ser cancelada. Se os dados baterem número da conta, CPF da pessoa que vai receber, né, valor, se tudo bater direitinho, vai ser creditada, não pode mais estornar, tudo bem? Só se algum dado estiver errado, ela é devolvida. Ok? Mas não cancelada, devolvida. Muito bem. Ainda sobre o novo SPB, a novidade, valor limite, vou falar logo sobre essa novidade aí. Quando a TED foi criada, era preciso valores elevadíssimos para poder transferir via TED. Depois caiu para R$5.000. Então, somente valores a partir de R$5.000, né, é que poderiam ser transmitidos via TED. Abaixo disso aí, somente DOC, como falaremos melhor no futuro. Hoje em dia, caiu o valor limite. Ele foi caindo de 5.000 para 3.000, foi caindo. E hoje em dia, não tem valor limite. Qualquer valor, por menor que seja, pode ser transmitido via TED, ok? Obviamente, a pessoa vai pagar tarifa. Ele vai ver se é vantajoso ou não. Vai pagar taxa, né, pela transferência. Dados exigidos, como eu já disse, a TED você vai ter que ter o CPF da pessoa que vai receber, vai ter que ter o número da conta, número da agência, número do banco, nome completo e assim por diante. Se um dado desse faltar ou estiver errado, a TED será devolvida. Mas ainda assim, caso a prova te pergunte, ela é irreversível. A transferência é irreversível, tá? Muito bem. Você não pode mais cancelar. SPB e STR, já falei sobre o STR, já falei sobre o avanço tecnológico e aumento da capacidade de transmissão de dados em tempo real. Realmente, a partir de 2002 se conseguiu fazer isso aí. O aumento da transferência de dados em tempo real para o STR permitiu o débito e o crédito simultâneo. Exemplo. Banco A deseja mandar uma TED para o Banco B. Aí você tem o STR do Banco Central. O Banco A recebe o dinheiro do seu cliente, transmite para o sistema STR, o Banco Central espera um tempinho para juntar um lote, né? Quando faz um lote de TEDs, de transferências, o Banco Central remete de uma vez só. É por isso que a transmissão pode levar de 15 minutos a 2 horas, mas é no mesmo dia. Aí o Banco Central vai o quê? Vai receber esse dinheiro, vai creditar a conta de reserva desse banco, do Banco A, e em seguida vai debitar essa conta e creditar a conta de reserva do Banco B. E o Banco B tira de sua conta de reserva e passa para o cliente. Professor, eu não entendi essa situação não. Está meio confuso. Entenda apenas o seguinte, cada banco tem uma conta de reserva no Banco Central. Quando o banco pega o dinheiro do seu cliente e remete para o Banco Central, ele vai jogar esse dinheiro onde? Na sua conta de reserva. O Banco Central, em seguida, vai pegar esse dinheiro e transferir para a conta de reserva do Banco B, já que é uma TED. O Banco B tira de sua conta de reserva e passa para a conta do seu cliente para acreditar. Tudo bem? Isso é feito aí à velocidade da luz. Embora o Banco Central espera um número de TEDs para transmitir em lote. Pode gerar, inclusive, então, de 15 minutos a 2 horas aí, aproximadamente. Existência de múltiplos pontos interligados simultaneamente. A gente vai ver aqui num desenho interessante. Eu vou falar logo de todas as vantagens desse programa de computador, né?
maior controle sobre os valores transferidos, ou seja, o Banco Central tem controle sobre isso, já que tudo é feito através de débitos e créditos nessas contas que estão no STR, tudo bem? Controle em tempo real dos saldos das reservas das instituições bancárias e redução do risco sistêmico, ou seja, o risco de todo o sistema entrar em colapso, tá? O risco de todo o sistema. Bom, há uma rede do Sistema Financeiro Nacional que é composta pelo STR, por esse programa de computador, é composta pelo programa de computador também da Selic, já falei sobre ele alguma coisa lá quando falamos de meta Selic, né? E demais sistemas controlados pelo Banco Central do Brasil, essa rede de programas de computador. Ok. Bom, contas de reservas e conta de liquidação, tá? Conta de reservas bancárias e conta de liquidação mantidas junto ao STR, já falei, por algumas das instituições participantes. Uma e outra pode ser obrigatória para uma e opcional para outra, como a gente vai ver aqui. Conta de reserva bancária, obrigatória para bancos comerciais, para bancos múltiplos com carteira comercial e para caixas econômicas. Por quê, professor? Será mera coincidência? Você vai perceber aqui, quando a gente falar de bancos, ensinar bancos para você, que esses aqui trabalham com valores à vista. O professor ficou meio confuso. Tudo bem, eu vou voltar a falar sobre isso aqui, tá? Lá quando a gente tratar de banco, tá bom? Eu vou pegar esse slide e colocar lá em banco para lembrar de falar para você o porquê do Banco Central exigir que esses bancos aqui trabalhem com a conta de reserva. Tem a conta de reserva lá. Ok. Mas essa conta reserva, ela é obrigatória para esses bancos e ela é facultativa para os demais bancos. Olha que interessante. Os demais bancos. A gente vai ver lá em banco que esses aqui não captam depósitos à vista, né? Por isso que eles não são obrigados a ter a conta reserva bancária, é opcional. Tudo bem? Conta de liquidação é obrigatória para entidades prestadoras de serviço de compensação e de liquidação que operam sistemas considerados sistematicamente importantes, tá bom? Mas ela é optativa, ou seja, facultativa, para as demais entidades, né? Entidades responsáveis por sistemas de compensação, de liquidação, não considerados sistematicamente importantes. A gente vai ver essas entidades uma a uma. Aí, quando a gente estiver vendo essas entidades, a gente repete isso aqui, para que você não tenha que decorar, né, que memorizar isso aí, tá bom? Bom, aqui está o sistema. Não sei se está dando para você ver muito bem aí, mas mostrando essa rede de computadores, essa rede de programas de computador que o Banco Central administra, tá? O Banco Central administra. A gente vai ter algo parecido no material de vocês em PDF para você dar uma olhadinha mais minuciosa, ok? Tudo bem? Temos uma questãozinha aqui. Eu vou encerrar com essa questão, quero que você dê uma pausa e tente resolvê-la, que no início da próxima aula nós vamos trabalhar com ela. Até lá!